Olá, eu sou Alessandra e juntamente às minhas colegas de grupo Etne e Miriam apresentarei o trabalho de conclusão de curso de Pedagogia da Univesp no Polo de Cabreúva, sob a orientação da nossa mestre Irma Dutra. Aproveitar o momento para fazer um agradecimento especial a ela por todo o carinho, todo o empenho, apoio que nos deu, as dicas, toda a organização do trabalho que foi ali nos acompanhando, né, para que tivéssemos sucesso e conseguíssemos realizar essa pesquisa. Muito bem, o nosso trabalho é um artigo, né? Esse artigo tem o título O Trabalho com Projetos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Percepção dos Professores e a Formação Continuada. Por que trabalho com projetos? Por que nos anos iniciais? Por que percepção dos professores e a formação continuada? De início, ao pensarmos num tema, nos questionamos muito sobre as possibilidades, as necessidades urgentes de mudança na educação. Essas mudanças são urgentes e não são novidades. Há muito tempo se fala, se comenta, mas pouquíssimo tem se feito para dar o primeiro passo rumo a essa mudança. Então, sabemos que agora estamos lidando com crianças muito mais ativas, focamos nos anos iniciais, tá? Do ensino fundamental. Elas são muito mais ativas, têm uma percepção muito mais aguçada e o conhecimento está ao alcance delas, basta um clique. Desta forma, tem como o professor continuar com a mesma postura, com as mesmas metodologias de 30, 40, 50 anos atrás? Não. E não dá mais para ficar somente no campo da discussão. É preciso pôr em prática essa urgente mudança. E pensando nisso, nós fomos atrás das metodologias ativas. Ensino híbrido, gamificação, sala de aula invertida, tudo tão diferente, tão prazeroso, e aí descobrimos os projetos. Esses trabalhos com projetos são instigantes e vão muito além do que aquele simples trabalhinho que foi feito, comentado sobre um assunto e exposto um cartaz no corredor da escola. É muito mais que isso. O trabalho com projetos vai envolver uma mudança na postura do professor e também do aluno. Esse aluno que hoje já tem acesso ao conhecimento a um clique, ele vai passar a ser um aluno protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Ele vai aprender a selecionar informações, a pesquisar. E isso vai muito além da formação acadêmica. Essa criança vai ter uma postura mais autônoma, né? Mais ativa. E é exatamente isso que vai trazer uma mudança eficaz, eficiente na educação. Muito bem, então começamos com um questionamento. Se os projetos são tão legais, dão resultados tão bons, por que não são tão aplicados em sala de aula, na nossa visão? E começamos uma revisão bibliográfica. De início, o nosso trabalho seria isso, uma revisão bibliográfica. E fazendo levantamento com diversos autores, Nogueira, Moran e outros mais, nós vimos os resultados tão positivos. E aí pensamos, será que atualmente os professores estão aplicando isso? Ou a nossa visão também já é ultrapassada? E aí surgiu a ideia de uma pesquisa. E fizemos um formulário e enviamos aos professores. Época de pandemia, não tem como levar papel, pedir presencialmente. Aproveitamos as tecnologias, utilizando ferramentas, e cada professor, no momento que pôde, respondeu. E foi muito positivo. Quando começamos a receber as respostas, vimos que de repente a nossa visão também estava equivocada. Muitos professores conhecem, acreditam e aplicam os projetos em sala de aula. Isso a gente vê então que a mudança já começou. Mas começou, foi dado o primeiro passo.
Aí vem a pandemia e o que acontece? O professor sai da sala de aula, não tem mais o aluno ali próximo, uma tela separando os dois, e agora? Dá para continuar? É um caminho sem volta. É preciso, assim como aquele aluno vai ter uma mudança de postura, o professor também. Não pode mais ficar parado. Já saiu do lugar, agora tem que caminhar. São adaptações, são cursos, especializações, formação continuada e tudo mais para que essa mudança prossiga. E foi muito enriquecedor, porque muito do que a gente viu ali na revisão bibliográfica, nós encontramos nas respostas dos professores. E é sobre isso que a Etne e a Miriam comentará com vocês a seguir. Olá, meu nome é Miriam e agora eu vou dar continuidade na apresentação dos resultados que a gente obteve com o questionário. A gente fez um questionário com 12 perguntas utilizamos a ferramenta do Google Forms para divulgação aos professores que lecionam nos anos iniciais do ensino fundamental e a gente obteve 71 respostas. A gente tentou entender quem que é esse professor que estaria respondendo o nosso questionário. Então, a gente fez perguntas relativas ao tempo que ele tinha de experiência no magistério, em que rede que ele lecionava e também em que ano que ele estava lecionando, né, no ano da pesquisa. E a gente, com esses dados, a gente percebeu o quê? Que a maior parte dos professores lecionam que responderam a nossa pesquisa, lecionam na rede municipal, em cerca de 70%. Em seguida foram os professores da rede estadual e, por último, em menor número, os professores da rede particular. Além disso, a gente perguntou a questão da experiência e a gente conseguiu todos os intervalos que a gente colocou, até 2 anos, 5 anos de experiência, de 10 a 20, por aí. Então, todos os intervalos que a gente colocou de tempo, os professores responderam, né? Estavam dentro desse grupo dos professores que responderam o nosso questionário. A maior parte desses professores, entre 10 a 20 anos de experiência. E, por fim, perguntamos também em relação à série. E aí foram marcadas todas as séries, do 1º ao 5º ano, né? Com maior número no 5º ano e um menor número no 3º ano. E o que né, nos mostra esse dado? É que nós tivemos uma amostragem representativa que pudesse ajudar na compreensão desse fenômeno que a gente colocou para estudar, que seria o uso dos projetos. Então, conhecer esse nosso professor fez a gente perceber a abrangência, né, dos professores que o questionário conseguiu chegar. Daí, como a Alessandra falou, a pergunta mais importante que a gente fez: você trabalha, utiliza a metodologia ou estratégia de projetos na sala de aula? E a gente obteve 91,5%, né, das respostas como sim. Isso foi muito interessante, a gente não esperava, né, como a gente já falou. E a gente até fez uma pesquisa antes, né, em relação ao currículo, para saber quais eram as exigências, né, dos nossos sistemas, nos nossos documentos. Desde a LDB já fala da importância de trabalhar de uma forma interdisciplinar, de superar a fragmentação do ensino. E a gente entende, né, e vários autores falam que projetos ajudam nesse ponto. Além disso, na própria diretrizes curriculares, fala da importância de se destinar um tempo da carga horária para trabalhar com projetos e programas interdisciplinares, transdisciplinares. Então, a gente vê por aí que as orientações, né, as políticas educacionais chegam a afetar a sala de aula, a prática dos professores, até pelo resultado muito positivo que a gente obteve com o questionário. Daí a gente pergunta também aos nossos professores, mas com qual frequência? E demos como algumas opções, 3 opções para eles estarem respondendo. O que nos impressionou muito que aquela opção que a gente achava, talvez não seja aqui que eles vão marcar o maior número, mas foi. A gente deu a opção sempre que possível. E 75% dos nossos professores colocaram essa opção, né?
seguido 20% para professores que disseram somente quando o tema permite, porque não daria para trabalhar com projetos com qualquer tema. E por último, 5% seriam os professores que disseram que trabalham com projetos só quando está no material didático, quando o material didático indica para trabalhar. Então foi uma resposta também muito positiva, que a gente vê esse engajamento do professor com o uso dessa estratégia pedagógica. Aí nós perguntamos também em relação à escola, o incentivo que a escola dá aos professores com o uso dessa metodologia ou dessa estratégia, né, dos projetos. E o que é que a gente obteve? Que a maior parte das escolas, 62%, disseram que os professores disseram que as escolas incentivam e dão apoio, né, seguido por 31% que disseram que a escola deixa o professor livre para escolher, e 7% que disseram que a escola nunca fala nada, nunca disse nada sobre o uso ou não dos projetos. Então a gente buscou relacionar esse dado com com o anterior que eu falei sobre a frequência que o professor utiliza. E a gente verificou o quê? Que aqueles professores que disseram que utilizam sempre que possível, eles têm, a maior parte deles, estão representados também pelo grupo de escolas que incentivam e dão apoio ao professor. E aqueles professores que disseram que utilizam a metodologia, dependendo do tema, a maior parte desses professores disseram que as escolas deixam o professor livre para escolher se trabalha ou não com projetos. O que isso fez a gente concluir? A importância do papel da gestão pedagógica para estar incentivando e apoiando os professores para usar metodologias diferenciadas. E a gente verificou isso também com relação aos HTPCs, as reuniões pedagógicas que são feitas na escola, né, que auxiliam na formação continuada do professor. A gente teve como resposta dos professores que 91,5% deles disseram que em algum momento foi trabalhado sim o trabalho com projetos, né, nessas reuniões pedagógicas. Consideramos essa informação muito positiva. Mas a gente também queria saber em relação à formação continuada fora da escola, aquelas que são organizadas de repente pelas secretarias municipais ou pelas estaduais de ensino. E a gente perguntou, você já participou de alguma formação externa, né, que ocorreu fora da escola sobre projetos? 62% dos professores disseram que sim, foi um percentual maior. E 38% disseram que não. Já os professores que disseram sim, a gente perguntou se foi na rede municipal, se foi nas secretarias de estado ou por materiais das apostilas, e a maior parte informou que foram formações organizadas para as secretarias municipais de educação, que é algo compreensível também, por ser a maior parte, né, dos professores lecionam nos municípios. Esse dado fez a gente refletir sobre outras informações também que a gente levantou no questionário. A gente perguntou também aos professores como eles acham que os docentes compreendem a importância do trabalho com projetos. Eles indicaram que a maior parte, a maioria, considera importante, que para nós foi 54%. No entanto, a gente obteve também que para 46%, uma minoria considera importante, ou só metade considera importante. E aí esse dado, ele entra um pouco em contradição, porque a gente teve muitos professores dizendo que utilizam projetos, mas em relação à importância, foi mediana. Aí faz a gente refletir um pouco sobre as formações continuadas, como elas estão ocorrendo. Numa investigação prévia que a gente fez, a gente utilizou o Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC, aqui do estado de São Paulo, para perguntar às diretorias de ensino como estavam ocorrendo as formações específicas com projetos. E a gente recebeu um grande volume de dados e conseguiu montar algumas categorias em relação a essas respostas. Para 19% das diretorias, elas disseram que sim, que fazem formações específicas com projetos. Já para 46%, elas disseram que fazem, mas de uma outra forma não tão específica. É como se o trabalho com projeto permeasse as outras formações. Por ser um tema amplo, poderia ser trabalhado
em formações que não teriam nome de projetos ou metodologias de projetos, mas que estariam trabalhando de forma a orientar os professores quanto ao uso dessa metodologia, né, na sua prática docente. Então, esse dado com relação à importância que os professores percebem, né, o trabalho com o projeto, e em relação à formação, faz a gente refletir se as nossas formações não precisam terem uma profundidade mais teórica, né, para de repente os professores compreenderem tanto a questão das concepções por trás, né, e da sua importância para o desenvolvimento também do aluno. Então, eu encerro essa parte no nosso questionário e a Etne vai dar continuidade. Olá, meu nome é Etne. Vou relacionar alguns pontos do questionário direcionado aos professores do ensino fundamental, anos iniciais, à nossa pesquisa bibliográfica. Verificamos que, assim como os autores citados no artigo, os professores indicaram como positivo o trabalho com projetos. Os professores realmente utilizam essa prática pedagógica em suas aulas. Por meio desse modo de ensinar, o aluno se torna mais ativo, ele passa a assumir o protagonismo no processo de aprendizagem. Além disso, ele adquire diferentes habilidades. Observamos por meio do resultado do questionário que, para a maioria dos professores, 91%, os alunos realmente tiveram uma postura mais ativa durante esse processo, né, do uso dos projetos. Além dessa postura mais ativa, mostraram-se mais participativos e autônomos. Eles passaram a assimilar melhor o conteúdo, de uma forma mais abrangente, sentiram-se mais motivados, mais interessados em aprender. E dentre as competências desenvolvidas pelos alunos, a mais assinalada pelos professores, a que mais os professores consideraram significativa, foi o trabalho colaborativo. Então, os projetos, eles realmente trazem benefícios para os alunos e para a aula como um todo. E outro ponto que nós levantamos no questionário foi em relação ao trabalho com projetos durante a pandemia. Muitas escolas estavam ou ainda estão trabalhando por meio do ensino remoto. Sabemos que esse ensino remoto emergencial ele surgiu como um desafio para os alunos e principalmente para os professores, pois eles precisaram adequar as suas práticas, o seu modo de ensinar de uma forma muito rápida. Então, em relação ao assunto, nós obtivemos o seguinte resultado. 49% dos professores disseram que sim, que é possível trabalhar com projetos no ensino remoto, mas desde que sejam feitas as devidas adaptações. 44% disseram que depende do tipo de projeto. Depende de outros fatores, como os recursos disponíveis, a participação dos pais, a participação das famílias nesse processo. E apenas 7% dos professores disseram que não há possibilidade desse trabalho na pandemia. Esse resultado mostra como nesse momento, do ensino remoto, não só nesse momento, mas principalmente nesse momento, as famílias precisam ser parceiras dos professores. Mas infelizmente nem sempre é possível. Ao mesmo tempo, nós percebemos que muitos professores, mesmo durante esse período difícil, vem adaptando suas práticas para promover um ensino mais ativo, um ensino diferenciado. Então, nós podemos concluir, com a nossa pesquisa de um modo geral, que os professores do ensino fundamental anos iniciais, eles utilizam os projetos em suas práticas pedagógicas, que consideram positivo, e notamos que a formação continuada pode contribuir com o uso dessa estratégia de ensino. Mas para isso é fundamental que os professores tenham capacitação adequada para poder desenvolver essas técnicas de ensino em suas aulas. Ele precisa entender o processo para poder aplicá-lo. Também foi possível confirmar que o trabalho com projetos possibilita ao aluno um aprendizado mais dinâmico e participativo, além de ser um caminho para mudanças no processo educacional. Para finalizar a apresentação, gostaríamos de agradecer à banca examinadora por avaliar a nossa pesquisa, acompanhar e contribuir na construção desse conhecimento. Obrigada.